Olá pessoal, agora a gente vai ver na geometria analítica as situações entre uma reta e uma circunferência. Então eu tenho aqui uma circunferência de raio 2 e tenho uma reta azul, ela é externa. Eu tenho essa reta quando ela é externa, mas eu posso ter a situação quando ela é secante. Quando que a reta é secante? Quando ela tem dois pontos de intersecção com a circunferência, ou quando ela corta a circunferência. E a outra situação é quando ela é tangente. Na geometria analítica, em qual situação nós podemos determinar quando ela é externa, secante ou tangente? Tudo tem relação com as últimas aulas que a gente viu, com relação à distância de reta a ponto e a circunferência, a equação geral da circunferência. Então aqui a gente tem a seguinte situação. Eu sei que o raio da minha circunferência é 2. Se a distância desse centro até a reta, eu tenho essa circunferência de raio 2. Se a distância do centro desse ponto até esta reta, ela for maior que o raio, 3,5 é maior que o raio 2, essa reta vai ser externa. Se a gente pegar essa reta e fizer que a distância do centro até a reta seja menor que o raio, no caso aqui a distância é 1, então ela vai ser secante. Toda e qualquer distância, quando ela for menor do que 1, ela terá dois pontos de intersecção. Então esses dois pontos de intersecção mostram que essa reta é secante. Agora, quando a distância da reta for exatamente igual ao raio, isso significa que essa reta é tangente. São essas três situações que a gente tem na posição relativa entre reta e circunferência. E agora a gente vai ver algumas aplicações. Então, aqui nós temos nosso primeiro exemplo de posição relativa entre reta e circunferência. Ele fala o seguinte: a reta y raiz de 3 sobre 3x é tangente a uma circunferência de centro 2, 0. Antes da gente começar, a gente tem que pensar no gráfico. Então, esse raiz de 3x é o coeficiente angular da reta. Então, a gente sabe que o coeficiente angular é a tangente que forma no ângulo do eixo até a reta. Então, é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, alfa. Qual é o ângulo que tem a tangente raiz de 3 sobre 3? Esse ângulo que tem a tangente raiz de 3 sobre 3 é o ângulo de 30 graus. Se essa reta é tangente à circunferência, então existe um pontinho só entre a reta e a circunferência, um ponto de intersecção. Então a gente pode definir, ó, este ponto, o ponto de intersecção e o centro, formando um triângulo. Eu sei que a distância do ponto até a reta tem que formar 90 graus. Então este triângulo, o ponto de intersecção entre a reta e a circunferência, o centro da circunferência e a origem, no caso, forma um triângulo retângulo. A distância da origem até o centro é 2, porque aqui é o ponto 2, 0. Então esse aqui é o 2. Agora, eu preciso saber a distância desse raio. 2 é a hipotenusa desse triângulo, porque está oposto a 90 graus. 30 graus. Então agora eu vou fazer o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é o seno de 30? O seno de 30 graus é igual
a meio. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então o raio vai ser 1. Alternativa D. E aí a gente viu um exercício de posições relativas entre reta e circunferência. Até a próxima.